trabalhador executou suas atividades, colocar o CNPJ do estabelecimento. Isso são aquelas empresas que o trabalhador troca de setor de trabalho, troca de empresa. Setor, lugar administrativo da estrutura organizacional da empresa, o trabalhador exerce suas funções. Ou seja, especificamente está escrito CBO, classificação ocupacional, vigente na época que o trabalhador trabalhou no local de onde ele trabalhou. Se ele usar a CBO de 94, utilizar 5 caracteres, botando um 0 a, ou seja, está mastigado isso aqui para ser feito e está no computador à disposição de todo mundo. Bom, a profissiografia, descrição das atividades, que vai ser modificada, vai ser direto, ser colocado CBO, registros ambientais, período que ele trabalhou, o tipo de agente, fator de risco, a incidência ou concentração, a técnica que foi utilizada para ser feita essa avaliação, se foi fornecido EPC ou EPI eficaz, sim ou não, EPC e EPI, e qual é o CA do EPI. Também digitalizado para a empresa transcrever, consta aqui também como é que deve ser feita toda a transcrição desses dados. Tá? Se é tipo químico, tá? Deverá ser informado o nome da substância ativa, não sendo aceitas citações comerciais. Se é agente físico, ruído, então F, qual é o índice? Tantos decibéis, como é que foi medido? Dosimetria, tem EPI, tem protetor, é eficaz? Sim, qual é o CA? Porque pelo CA, ele acha que o protetor é de inserção ou é de poncho. Se isso aí funcionar, vai ser uma maravilha. Só que, eu vou dizer, eu acho que isso aí não vai funcionar. Isso aí é o segundo bode que eles botaram na sala. Vamos chegar à minha conclusão pessoal final. Isso aqui é ruído, isso aqui é papo, isso aqui vamos passar adiante, isso aí não. Isso é o beabá do pessoal que não vale a pena a gente conversar. Tá. Isso aqui é uma homenagem ao pessoal de Vitória, só um pouquinho. Você sabe que o Dr. Wilson de Assis Mendes é um anestesista aqui de Vitória, publicou esse livro aqui, é um dos poucos livros no mundo sobre hiperbarismo. Existe em Vitória, pelo menos tinha 2 câmaras hiperbáricas que funcionavam e foram os pioneiros do Brasil de tratamento de oxigenoterapia por hiperpressão. Tá? Esse médico aqui, conheço ele, anestesista, ele descobriu um erro na tabela americana de descompressão. O cara não é físico, né? O cara é anestesista. Então, ele tem essa literatura aqui à disposição sobre trabalho em ar comprimido. Vibração, vamos passar adiante, isso aí que não vem ao caso. É como se mede os agentes. Isso aí é curso de PPRA. Materialzinho que a gente trabalha. Se a gente vai falar isso aqui, não perder o dia todo, mas não é o nosso foco. Fundamental aqui essa frase aqui, que muita gente nos agentes químicos, eles falam especificamente que tem que excluir da lista os produtos químicos constantes no anexo 11 e 12, ou seja, se está no anexo 11 e 12, tem que medir, não pode ir para o anexo 13 e fazer o enquadramento. Vamos adiante. Tá, aqui, olá, chegamos de novo no nosso PPP.
Responsável pelos riscos ambientais, no período de tanto a tanto, a identificação do engenheiro, ou do médico, depende de quem fez a avaliação, registro no conselho de classe e nome do profissional legalmente habilitado. Isso aí a empresa coloca, não é nós que assinamos. Tá? Responsável pelo registro ambiental, número de identificação do trabalhador, como PIS ou PASEP, registro do seu controle de classe, tudo como está na lei. Aí entramos nos... pessoal, com licença, doutor Francisco de la Gama Sanches, diretor médico do MAFRE na Espanha, está nos visitando. Vai ser amanhã convidamos nosso professor para amanhã às 8. Hoy visito a los amigos. Sim, tá? É uma pessoa assim, muito amiga da gente, tem colaborado com o Brasil. E existe uma coisa assim, muito boa, que eles dão bolsas de estudos na Espanha de um mês. São becas que são fornecidas, pagam em euros, uma notinha verde bonita, tá? E fazendo-se a solicitação, manda-se o currículo, o que se quer estudar. Pero sí, pero yo llego a 100 euros acá, senhora. Não vale mais. Então, pessoal, aqueles colegas assim, que tiverem interesse em fazer o estágio na MAFRE, até outubro, as bolsas de estudos estão à disposição, abertas para o mundo inteiro. Nós podemos disponibilizar para vocês. Vários brasileiros já foram fazendo estudo lá e a MAFRE sempre nos recebe de braços abertos. Graças, senhora. Eu vou ser o primeiro da lista. Muito obrigado. Nós conhecemos esse médico em Montevidéu, 2 anos atrás, e olha, mais de 50 colegas foram para lá. Tem que. Eu posso disponibilizar para vocês a revista, eles mandam a revista graciosamente sobre saúde ocupacional, distribuição gratuita, porque a MAFRE lá MAFRE é uma seguradora, é como existe no Chile. No Chile, a previdência social deles, a previdência de trabalho, são cooperativas que os próprios trabalhadores contribuem. Então, eles escolhem. Então, a MAFRE é uma das empresas que dá assistência médica às grandes indústrias de metalúrgicas da Espanha. E ela cresceu. Ela tem hoje o maior hospital de reabilitação da Europa é da MAFRE em Madrid. Então, os caras, além de fazer a reabilitação, eles fazem pesquisa, eles têm grandes estudos em ergonomia, então começam a fazer intercâmbio. E quem está vinculado com a MAFRE Brasil hoje é a Vera Cruz Seguradora. Seguro de carro. Então, a coisa se endereceu em nível mundial. Então, eles têm interesse em fazer esse intercâmbio e o pacto, como a gente chama ele nos recebe assim muito bem. Já fui lá, colegas nossos foram fazer estágio, não deu a gente parar um mês aqui e ir para lá. É difícil, né? Sabe? Para tirar 15 dias de férias agora, tem que pegar 3 colegas, botar na empresa do meu lugar para poder sair. Agora, o período de becas dele, de bolsas que eles dão, é um mês. Tá? Tem que dizer o que quer fazer, o que quer ver naquele setor, dá a tua proposta, eu quero ver esse tipo de setor, eu quero fazer isso. Manda para lá, eles estudam e se recebem em euros. Vale a pena pesquisar, tá? Acredito que a palestra dele amanhã deva ser assistida, porque ele tem uma experiência muito boa, 8 horas da manhã, ele vai ser o conferencista. Tá? Francisco de la Gama Sanches. Tá? Bom, voltando ao nosso PPP, lá eles não têm esse tipo de problema aqui. Então, voltando à monitorização biológica, eles queriam que se colocasse a data, o tipo de exame que foi feito, a natureza do exame, qual é o exame e indicação de resultado, se estava normal ou se estava alterado. Se estava alterado, se era estável ou estava agravado, e se esse agravamento era ocupacional ou não ocupacional. Se a gente olhar criticamente isso aqui, pessoal, para que isso aqui foi feito?
para audiometria. Tá? Alterado ou normal? Se está alterado, é estável ou está gravado? Se está gravado, se é ocupacional ou não ocupacional? Na hora que fizeram isso aqui, deram uma direcionada. Vocês sabem que no Brasil hoje, quantos trabalhadores nós temos expostos a ruído? 6 milhões. Porque tem 6 milhões de trabalhadores na indústria. E nós temos um colega, doutor da Petrobras, Antônio Batista, que diz que ruído é todo o produto não desejável que sobra do processo industrial. Não tem indústria que não tenha barulho. É muito difícil fazer uma industrialização de um setor que não tenha barulho. Então, o que é que nós fizemos? Nós verificamos qual é o número de indústrias que tem no Brasil. Tanto, pegamos todos, aproximadamente 6 milhões de trabalhadores postos. Isso aqui, pessoal, não vale porque existe uma determinação do Conselho Federal de Medicina, tá? Resolução 1715, que diz que não são transcritos dados nesse documento e a Previdência está acatando esse dado. Tá? Bom, isso aqui cai fora, tá? O INSS já repassou para todos os seus funcionários essa resolução circular 02, dizendo que não é para ser cobrado das empresas ASIS devido à resolução do Conselho Federal de Medicina 1715 de 8 de janeiro de 2004, que diz que não se transcreve esses dados, ou seja, o médico não tem obrigatoriedade de transcrever esses dados para o documento. Isso é documento da Previdência Social para os seus funcionários. Não, já está. Isso aqui essa não se completa nada. Não se completa nada. Isso aqui é uma memoranda circular do INSS para os seus funcionários. Isso aqui vai ficar com vocês imprimem e mostram para ele. Aqui, ó, o INSS não está cobrando, tá, pessoal? Isso aqui está fora. Aqui sim vai o nosso nome, o responsável pela monitoração biológica, nosso nome vai, se nós somos coordenador da empresa, como é que se transcreve isso. E pena que tu não pode justificar isso aqui, olha ali, ó. Entra no troço, bota em preto isso aqui, que eu quero mostrar para aquela doutora ali, ó. Isso aí, bota em preto isso aí. Isso. Em amarelo, isso aí. Deixa eu justificar de abre agora, velho. Abre bem isso aí. Abre, aqui, ó. Meleca esse troço aí, abre bem. Não deu. Se meu guri tivesse, ele fazia isso, pô. O cara de Goiaba não vai fazer, pô. Coloca em preto ali, o fundo preto. Agora, abre. Aí, ó. Doutora. Aumenta dentro. Não dá pra aumentar isso aí? Aumenta bem isso aí. Só pega esse troço e bota no mão isso aí. Aumenta, vai dar. Bem grande. Aí, não. Abre. Aumenta a fonte. Justifique isso aí, aumenta a fonte. Marca aí. 16, isso. Toca. Aê! Grande! Declaramos para as fins de direito que as informações prestadas nesse documento são verídicas, foram transcritas fielmente dos registros administrativos, das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa. É de nosso conhecimento que a prestação de informações falsas constitui crime de falsificação de documentos públicos nos termos do artigo 297 do Código Penal. Que as informações de caráter privativo foram constituídas crime da Lei 9029 para se adaptar. Responsável legal pela empresa. A senhora não é responsável legal pela empresa. Se a senhora falar que está no cheque, tira o dinheiro da empresa para sua conta. Pronto. É simples. E os meus também. Então, está lá, ó. Responsável pelas informações que tem que receber, não pode o médico engenheiro assinar, meu. Está escrito nesse documento. Isso aí consta na internet, imprima e mostra para a empresa. Aqui, ó, se eu sou, me dá a procuração que eu assino.
Fala. Voltando no anterior, você disse que os dados, mesmo eletronicamente, eles vão ser colocados. Não. Mas eu assisti uma palestra em Campinas, no período do INSS, que eletronicamente você tem que colocar. Doutor, se o perito do INSS pedir, se o médico do INSS pedir para agir, é obrigado a dar para o médico. Você disse que online você ia mandar, não é que para isso direto, só o médico ia abrir na Ainda não. Isso ainda não fizeram a mágica ainda. E como eu acho que essa mágica não vai funcionar? Por favor, como que empresa que não tem médico, não tem dinheiro, trabalha no PPP, pegar aqui e botar o nome ali? O que acontece? Tem muita empresa que não tem. Ela vai ter que botar o nome do médico que faz o levantamento, o ASO da empresa, faz o PCMSO. Não, mas ele é o responsável. Ó, tá começando a ficar bom. Se é responsável, eu vou cobrar para ser responsável. Mas não vou. Se ela não botar lá e o João da Silva descobrir que o nome dele está lá, ó, pessoal, não sou responsável na Previdência aqui, ó. Eu não sou responsável por essa empresa. Abre um processo contra a empresa. Não trabalha mais contra a empresa, mas vai ganhar um belo dinheiro. Pessoal, está bem claro, ó, que a empresa sabe que a responsabilidade é dela. Tá? Não é do médico fazer isso aí. Vamos lá. Aí, Dr. João Donadon, em março, deu a seguinte palestra. Que a Previdência sabe, que todo mundo sabe. O que me interessa para nós é a última frase disso aqui. PPP. Quais são as finalidades? É um documento único contendo a história laboral do trabalhador, que vai ser a organização e individualização das informações para a Previdência, é a base primária das informações estatísticas acessíveis aos administradores públicos e privados. Ou seja, o PPP é a fonte de dados que a empresa vai ter. Tá? É obrigatório desde janeiro de 2004, tá? Vai ser obrigatório entregar pelo sistema eletrônico para emissão e transmissão de PPP a todos os empregados e trabalhadores avulsos. Inovações. Vai ser desdobrado em dados administrativos, registros ambientais, informação sobre obrigatoriedade e de monitorização para todos. E a parte B. Resultado da monitoração biológica. Só sujeitos à monitorização, ou seja, nós vamos ter que ter esses dados na empresa. Desenvolvimento de sistema eletrônico, emissão e transmissão de dados e revisão e atualização dessa instrução normativa. Eliminação das informações descritivas, tá? Como eu disse antes, não vai ter mais papo, trabalhava no setor de laminação da empresa, fazia varredura da seção, terminou. Eles querem dados informatizados. Eles vão codificar os fatores de risco. Isso aí não está publicado ainda, pessoal, mas vai sair. Químico, Q001 é aquele lá, 002, aquele lá mesmo. Eles vão dar essa relação para nós, tá? De todos os produtos químicos que existem e vão ser utilizados pelos trabalhadores. Isso ainda não está vigente, mas vai ser. Eles já estão preparando essa atualização. Físico, ruído contínuo, 111, ruído de impacto, 102. Ou seja, tudo isso vai ser digitalizado através desses dados, que ainda não foram publicados. Mas o PPP vai ser só númerozinho, tá, que vai passar. Biológicos, produtos químicos ergonômicos, que ainda não é obrigado a colocar. Nem ergonômico, nem mecânico, não são obrigados a colocar. Eles já estão pensando em colocar. Por quê? Porque riscos mecânicos são os acidentes, batidas, esses troços. Nós vamos ter que colocar. O trabalhador está exposto à queda, nós vamos ter que colocar. Por quê? Porque o trabalhador exposto à queda, que chegar na empresa com uma batida no joelho, com uma batida numa perna, com um amassamento de um dedo,
eles vão fechar esse dado mecânico aqui, ó, com o acidente. Vocês viram como é que eles estão tentando fechar o setor de computação? Isso aqui Era acidente, mudou para mecânico quando? Hein? Era acidente, mudou para mecânico quando? Não, ainda não mudou. Não mudou ainda. Não, isso aqui são inovações que eles vão fazer, ainda não está pronto. Ainda não é obrigado a botar risco mecânico ou econômico. Lembra quando eu falei lá? Mas eu digo no ar, você coloca risco de acidente. E aí você está não está colocando acidente, está colocando mecânico. Mas é risco mesmo, vai mudar a E terminologia. acidente para mecânico. Claro, eles colocaram lá, quando eu publiquei a INEC 78 ali, eles falavam riscos químicos, físicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos. E nem deu bola para mecânico e ergonômico, porque não era obrigado a colocar mecânico e ergonômico. E agora aqui, lá no futuro, o pessoal já resolveu colocar e vão nos informar isso aqui, ó. A empresa vai ser obrigada a colocar o código do ergonômico, se tem alteração mecânica ou não, tá? Porque isso aqui vai facilitar. Se a pessoa trabalha sentada, pessoal, deixa eu avisar. Se a pessoa trabalha sentada no posto de trabalho, tá? E naquela empresa que se apresenta com um laudo médico que levou uma contusão de joelho, um amassamento de movimento de trabalho que não tenha risco, vai ser muito mais fácil para o fiscal da Previdência Social, quando entrar na internet, quando procurar o CNAE, verificar que aquele acidente não tem relação com o seu local de trabalho. Do ponto de vista, eles estão sendo coerentes. Só que isso aqui ainda não foi publicado, ó. Tá? Então, ainda não foi, mas essa é a inovação que vai ter. O Dr. João Donadão vai estar quarta-feira que vem aqui na mesa redonda. Aconselho vocês a participar dessa mesa, porque isso é palestra dele, isso aí não é palestra nossa. Hein? Agora eu vou contar uma historinha para vocês. Pessoal, a gente tem muita assim, convivência com os argentinos lá embaixo, então lá no sul a gente está acompanhando desde 1997 a privatização das leis de trabalho na Argentina. E existe uma coisa chamada efeito Orloff, né? Eu sou você amanhã, né? Em 1990 eu não acreditei. Em 88 a Argentina tomou conta da poupança de todo mundo. Em 90 o Collor me tirou um apartamento que eu estava comprando. Eu não consegui bloquear o tal de dinheiro aqui, eu recebi 17 parcelas. Efeito Orloff, pessoal. Acontece lá, acontece aqui. Em 97 a Argentina privatizou esse trabalho. Só que eles privatizaram uma maneira diferente do que foi publicado no Brasil. Se vocês não sabem, já existe no Brasil uma lei dizendo que o acidente de trabalho pode ser privatizado. Só que a privatização no Brasil modificou, a lei brasileira diz que o governo cobrará das empresas, vai reter 40% e vai repassar 60% para as empresas. Isso aí não chamou a atenção de nenhuma empresa. Tá? Nenhuma empresa se candidatou a privatizar o trabalho no Brasil. Na Argentina foi privatizado 100%. Entraram no mercado argentino 78, 79 empresas privatizadas, ou seja, as empresas escolhiam a seguradora, pagavam. Só que dos 3% que nós pagamos, os argentinos começaram a pagar 8 a 9%. Foi um terror. Foi uma briga nesses 10 anos, várias empresas saíram do mercado e hoje estão em 39 ARTs. São as empresas que assumiram o acidente de trabalho na Argentina. Hoje está em torno de 4,5% a contribuição. Estou
dos trabalhadores. Essa ART, ela dá o primeiro atendimento, ela paga o benefício e ela indeniza o trabalhador com o auxílio de pecúlio, ele volta a trabalhar, ou indeniza como aposentado. É totalmente privatizado na Argentina. No Brasil, criou-se a lei, o governo pensou que Bradesco, Itaú, Unibanco, os caras, aí eles partiram, participei, eu era diretor da Unimed naquele período, eles partiram para a Unimed Brasil, para a Unimed abraçar. Só que a Unimed não somos nós conhecemos nosso mercado. Aí eles queriam o quê? O grupo 4S, SESI, SENAI, SESC, SENAT, assumissem a parte administrativa e a Unimed assumisse a parte médica. Só que a Unimed, não, muito obrigado, não vai pegar. Porque a Unimed tem em todo o Brasil, ela pode assumir. Não entrou. Vocês perguntam se é pessoal meu, isso aí não é. Eu acho que eles estão tentando passar de 3% para 6% do acidente de trabalho. Vocês estão em 70 de hoje. Existe no Brasil 2 milhões de empresas pequenas. Eu acho que a empresa vai discutir o SAT. Subiu para 6, paga 6, repassa para o produto os 6%. Aí com 6% o governo pretende privatizar o acidente de trabalho. Vai ficar assim, bom para as entidades bancárias assumir esse financiamento. Só que na Argentina, então você tem um pacote. O que é um pacote? Quem trabalha com Unimed aí sabe o que é um pacote, né? É aquela história, uma pneumonia hoje eles pagam quanto? Pagam 150 pila. Tem que tratar o cara 8 dias 150 pila. Se passar 25, é 150 pila. Só que na Argentina o pacote vai também o custo do antibiótico, do material, da sutura. Eu perguntei para um colega, cara, quanto é que pagam? Então, uma história lá, um cara que cortou a mão lá. Olha, os caras pagam lá 50 euros, 50 pesos, 50 austrais, e agora? É 50 astral para pagar a consulta do médico, o anestésico, o fio, o curativo e a retirada de pontos. É o pacote. Assim que funciona a Previdência Social que a gente ainda trabalha hoje. Ou seja, está cotizado. Entendeu? É tanto para cada lesão. Assim que as seguradoras vão trabalhar com a gente no acidente de trabalho. Seguradora, pessoal, trabalha com valores. Então, quem é que conhece a tabela de DPVAT? Perdeu um olho, 30%. Aliás, é 30% do valor segurado. Perdeu uma mão, 60%. Perdeu o dedo indicador, 15%. Trabalho com números. E a assistência médica também vai ser feita por números. Então a gente faz parte dessa massa que vai trabalhar para a seguradora, é bom saber que vai ser valores pré-fixados. Então, pessoal, do meu ponto de vista, o método técnico tecnológico vai funcionar passando de somá-los, não vai ter bônus acessório, porque você sabe quantas empresas do Brasil tem PCMSO e médico coordenador hoje? Alguém sabe? 2%. Só as grandes empresas, tio. Só as grandes empresas. Não tem. Então, as outras 98% vão entrar no pacote e nós vamos ser consumidos. Do meu ponto de vista, eu acho que o nexo técnico vai funcionar para que as empresas comecem a dar assistência médica para o trabalhador na parte ambulatorial e hospitalar. O doutor perguntou como é que fica o trabalhador se ele teve de trabalho. Se tu tiver uma assistência médica controlada, tu vai saber que o João da Silva teve um atendimento no domingo às 5 horas da tarde e que aquela condução, aquele corte foi feito no hospital que ele estava fazendo o acidente em casa. Tu vai ter como ter
esse controle dos teus trabalhadores. Se esse cara baixou com uma pneumonia, porque é fumante, tá? E estava ruim e baixou, vai saber que aquela pneumonia não foi pelo vapor de produto químico que tem na tua empresa. Vai ter controle da tua assistência médica. Acho que o número de empresas que estão dando assistência médica aos trabalhadores vai crescer. Tudo isso aí vai ser custo direto da empresa. Acho que o nosso PCMSO vai ser o melhor valorizado. Teve colega assim, não, porque agora eu vou começar a fazer assim, raio-x de coluna e tomografia em tudo que é trabalhador. Claro, cara, ver como é que está colando o cara chegar a estar com uma hernia de disco. Tu não tem o raio-x, a tomografia dele quando ele entrou, se ele apresentar, tu vai dizer que não é trocar o trabalho? Pessoal, não podemos esquecer que na Lei 8212, artigo 20, é bem clara e diz assim, ó, não são considerados como doenças do trabalho. 1. As doenças regenerativas. 2. As inerentes à faixa etária. 3. As que não provocam incapacidade laboral. 4. As endêmicas. Na nossa idade, tu acha que nós não temos uma coluninha meio avaliada, velho? O ombro está ruim? Então, a coluna dele está ruim. Pessoal, então, nós vamos ter que começar a examinar melhor os nossos trabalhadores, do ponto de vista radiológico, tomográfico, laboratorial. Qual é o PCMSO hoje que pede o perfil glicêmico do trabalhador? A gente vai pedir TGO, TGP, GAMA-GT, triglicerídeo, colesterol, nada, a gente não pede isso. Trazer antibiótico, nada. Não pede, por quê? A lei só manda pedir sobre os riscos ocupacionais. E a empresa só deixa a gente pedir risco ocupacional. Tem colega que vende produto muito bem sedentado e pede tudo. Tem colega até que pede parte sanguínea de 6 meses. Quer que eu te mostre? Se o cara vende um produto, se o cara vende um produto, cá, pessoal, a nossa vantagem que a gente viaja é que a gente vê coisas. Se o cara vende o laboratório também, não vai fazer tipagem sanguínea, vai, ele cobra. Lamentavelmente existe gente assim. Então, pessoal, as empresas só querem pagar aquilo que é obrigatório. Ela só quer pagar a algeometria, ela só quer pagar o ácido fúrico, se trabalha, e olha lá, se trabalha com radiação só o hemograma e plaqueta, tá? Ela só quer pagar o necessário, não quer pagar mais, ela quer pagar só aquilo. Lamentavelmente. Com isso aí, pessoal, nós vamos ter que aumentar a nossa gama. Por quê? Porque a gente é obrigado a comprovar. Por que a geometria a gente faz uma quando o cara entra? Para saber como é que o cara entrou, para ter base da perda dele. Referência. Essa é a mesma coisa disso aqui. Ou seja, nós vamos ter condições de melhorar a nossa parte assistencial com documentação. Acho eu que, desse ponto de vista, isso vai facilitar. Agora, do ponto de vista, eu acho que isso aí vai ser assim, uma melhora para... E, lamentavelmente, nós estamos falando assim, só quem viver verá. Acho que vou deixar o final da nossa visão para a doutora Virgínia. Isso é um ponto de vista. Mas o marketing, nós vamos assim, como é que vai ser a venda do nosso produto? Doutora Virgínia tem, eu passo a outra parte depois para fazer. Doutor, dá uma desligadinha aí. Bom, eu vou fazer aqui apenas uns esclarecimentos em relação à dinâmica do INSS no tratamento desses documentos, né? Quando a gente fala em PPP no INSS, a gente fala em aposentadoria especial. Então, o PPP, ele foi, essa formatação dele, porque o que é o PPP? O PPP é um formulário administrativo
que ele veio substituir o DSS 8030, que vocês já conheciam. Por que DSS? Porque era a diretoria do Seguro Social, então DSS 8030. Depois, essa diretoria virou diretoria de benefícios, e ele ficou DIRBEM 8030. Então, isso é um formulário administrativo que traz ele vem com as informações administrativas e técnicas condensadas, acompanhadas do laudo técnico. O perfil profissiográfico, ele é este formulário, ele é a substituição do DIRBEM 8030, ampliado, porque, na verdade, o objetivo era atingir essa alíquota suplementar do SAT. O que é essa alíquota suplementar do SAT? O seguro de acidente de trabalho, e aí toda essa confusão com o CNAE, porque o CNAE é da Previdência Social, e ele é o da Previdência, porque nós só trabalhamos com 3 graus de risco. Não são vocês que vão dizer qual é o grau de risco. A empresa, ao se registrar na Previdência Social e dizer qual o segmento econômico, ela já diz qual é o grau de risco dela. Então, nós só teremos 3 graus de risco, 1, 2 e 3. Então, o seguro de acidente de trabalho é 1, 2 ou 3%, de acordo com o grau de risco, e ele incide sobre a folha de pagamento total da empresa toda, de todos os trabalhadores. Como a aposentadoria especial é um benefício, e é o único benefício com características de prevenção que existe na Previdência Social, era um benefício sem custeio. Até 1999, esse benefício não tinha custeio. Então, essas alíquotas suplementares do seguro de acidente de trabalho, elas foram instituídas para custear o acidente de trabalho e a aposentadoria especial. Então, é 6, 9 ou 12% sobre a folha de pagamento daquele grupo de trabalhadores que ensejam o benefício de aposentadoria especial, que estão em condição de exposição a agente nocivo. Então, se a empresa é grau de risco 1, ela vai pagar 1% sobre a folha toda e 6% sobre aquele grupo que ela entende que faz jus ao benefício de aposentadoria especial, que está em condição de exposição a agente nocivo. E quando a gente fala em exposição dentro de saúde ocupacional, a gente está dizendo contato direto com agente nocivo, sem proteção ou com proteção inadequada. Então, o PPP, ele foi criado, ele foi idealizado, a formatação dele, exatamente para poder abrir esse leque de arrecadação em cima das alíquotas suplementares do seguro de acidente de trabalho. Até 1995, a aposentadoria especial, ela contemplava por atividade profissional. E era uma coisa bastante aleatória, era uma coisa política decidida pelo Congresso. Então, aquele grupo, aquele segmento de atividade que tivesse uma maior força de pressão, ele conseguia se incluir na listagem de aposentadoria especial até 28/4/95. E tinha também a entrada no sistema, o requerimento através de agente nocivo. Mas ficava uma coisa muito ligada à insalubridade, e aí virou toda essa confusão que existe, porque a gente tem que fazer uma diferença entre as duas coisas. Quando eu trato de insalubridade, eu trato de sujeição. Eu estou sujeito a um determinado agente nocivo. Quando eu falo de exposição, eu estou em contato direto, eu estou desprotegido. E quando eu consigo um benefício de aposentadoria especial, eu estou dizendo que a prevenção daquela empresa falhou. Então, é exatamente esse o objetivo. Então, até 28/4/95, a concessão era uma concessão por presunção, não tinha limite de tolerância, só para o ruído, que tinha uma confusão o decreto de 64, ele diz que era acima de 80 decibéis. O decreto de 79, ele traz já acima de 90. Só que esse acima de 80 era da seguinte forma: se eu tinha mais de 50 anos de idade, então era acima de 80 decibéis. Se eu tinha menos de 50 anos, se eu tinha mais de 50 anos,
era 80 decibéis. Se eu tinha acima de 50 anos, não é o contrário. É assim, se eu tinha 50 anos, eu trabalhava com 80 decibéis. Se eu tinha menos de 50 anos, eu trabalhava com 90 decibéis, que já está no decreto de 79. Só que, quando a Previdência ela regulamentou o decreto de 79, ela esqueceu de fazer essa corte da idade. Ela não revogou essa idade, esse corte que ela dava em 50 anos. Eu tinha 50 anos, eu utilizava 80 decibéis como limite. Se eu tinha menos de 50 anos, ela utilizava 90. Então, como ela não revogou a idade, deu uma confusão e aí ela resolveu deixar 80 até 5/3/97. Por que ficou até 5/3/97? Porque o decreto 8.213 de 91, que já começou a introduzir o conceito de agente nocivo na avaliação do benefício de aposentadoria especial, o decreto 611, que regulamentou, ele não trouxe o anexo para revogar os anexos do decreto de 64 e de 79. Então, o artigo do decreto 611, ele mandava se reportar aos decretos de 64 e 79. Então, o decreto em si, ele foi revogado de 64 e o 79, exceto os anexos. Então, é por isso que a gente trabalha com esse acima de 80 até 5/3/97, quando houve a regulamentação da Lei 9.032 de 95, que realmente ela mudou toda a avaliação da aposentadoria especial. Ela deixou de ser o direito de uma categoria e passou a ser o direito de um indivíduo, desde que ele comprovasse que trabalhou em condição de efetiva exposição a agente nocivo. E nessa data, ela acaba com a concessão por atividade profissional. É por isso que o médico, até 28/4/95, ele tem direito por atividade profissional. Depois disso, ele só tem direito se ele comprovar a efetiva exposição a agente nocivo do tipo infecto-contagioso, porque o decreto de 64 e o decreto de 79, o caput ele já diz agentes infecciosos e parasitários. Então, o médico ele só tem direito por atividade só. Porque a ideia do Ministério da Previdência é até retirar o agente biológico da aposentadoria especial, porque, na verdade, o agente biológico é risco de acidente. É diferente do ruído. O ruído, se você ficar exposto a níveis de pressão sonora elevada, você vai perdendo a audição. O agente biológico, não. Você adoece de uma vez, você não vai ficando com hepatite, você não vai você adoece a partir do momento que você entra em contato. Então, é risco de acidente. Então, a ideia é que esse agente biológico ele saia do rol dos agentes nocivos de aposentadoria especial e, no momento, é contemplado só o caso de exposição a agente do tipo infecto-contagioso. É muito difícil essa questão do isolamento, como o Montes falou, mas a Previdência ela trata com exposição. Isso é uma diferença que a gente tem que fazer. Eu estou sujeito a determinada coisa e essa sujeição ela é contemplada pelos adicionais de insalubridade e periculosidade, que é injusto, mas é isso que está na lei. Eu não estou falando aqui do que é justo, nem do que é injusto, nem do que eu penso, nem do que eu não penso. Eu estou falando o que está na lei. Então, essa sujeição ela está contemplada pelos adicionais de insalubridade. A exposição, que é o contato direto com o agente nocivo, é uma falência da prevenção, ela está contemplada pelo benefício de aposentadoria especial. Então, essa questão da aposentadoria, era isso que eu queria esclarecer. O laudo técnico, que já me perguntaram antes de... a perícia médica, ela trabalha com o formulário, o PPP, e o laudo técnico para períodos trabalhados até 17/11/03. Por que isso? A perícia médica ela foi inserida na análise do benefício de aposentadoria especial com o decreto 3.048 em 99.
E aí, em 18/11/2003, um decreto retira a perícia médica da análise dos laudos de aposentadoria especial e diz assim: o INSS normatizará com a análise do benefício. Ela retira a perícia médica. Então, nós paramos, eu estava na chefia da divisão em Brasília na época, e nós paramos de analisar todos os laudos de aposentadoria especial, todos os processos ficaram parados, até que a Previdência se posicionasse, porque nós tínhamos uma competência regimental para analisar esse laudo. Então, muita gente me perguntava assim: doutora Virgínia, por que o médico não tem formação em medicina do trabalho, o perito está analisando? Eu dizia, porque a competência dele é regimental. Um decreto disse que o perito da Previdência tinha competência para analisar aquele laudo. Então, por isso que ele analisava. Ela não dizia que o perito com formação em medicina do trabalho. Ela dizia o perito, a perícia médica. Então, a nossa competência era regimental. Ela foi retirada e hoje a gente trabalha em cima de uma resolução. Então, veja bem, como é que é a sistemática de avaliação? Para períodos trabalhados até 17/11/03, a gente exige o formulário, que é o PPP hoje, e se eu preencher esse PPP com períodos pretéritos em 2003, porque o PPP ele só começou a ser emitido a partir de 1/1/2004, eu preencho o PPP com as exigências da época. Eu não vou preencher uma data pretérita com as exigências atuais do PPP. Então, mais o formulário é o PPP. E eu levo o laudo técnico junto para períodos trabalhados, porque a gente analisa o benefício de aposentadoria especial por períodos trabalhados. Cada período a gente aplica uma legislação diferente. É um benefício extremamente trabalhoso. E eu digo que é a tarefa de maior complexidade hoje da linha de perícia médica, é avaliar um benefício de aposentadoria especial. Por quê? É difícil, é complicada, tem toda a situação da legislação, mas até o período que não havia contribuição, que não tinha custeio, que as empresas não tinham que pagar, os laudos todos eles sinalizavam para a exposição. Não, tem direito, a conclusão de quem elaborava o laudo era sempre por habitualidade e permanência da exposição. Depois de abril de 99, quando as empresas começaram a ser obrigadas a contribuir com a alíquota suplementar do SAT, quando elas dizem que aquele trabalhador está em situação de exposição, o cenário mudou. Agora ninguém está exposto. É a conclusão que vem no laudo. Então, isso aí é uma situação muito complicada, porque tem os lados e os lados, e aí a gente não está julgando qualidade, a gente está julgando realidade. É isso que acontece. A concessão hoje ela é muito reduzida, os períodos pretéritos até a gente concede mais. Por quê? Porque era presunção, mas o laudo tem que ser contemporâneo. Se existir um laudo, se eu estiver analisando um período lá de 64, 70, e tiver um laudo lá com uma medição única, eu vou acatar aquilo. Agora, se o laudo é feito hoje e a Previdência ela dá essa abertura, eu faço o laudo hoje e eu escrevo lá que o layout permanece o mesmo. Ela acata esse laudo como se contemporâneo fosse, mas eu tenho que fazer o laudo com a tecnologia de hoje. Eu não posso fazer um laudo hoje, dizer que a tecnologia é a mesma, e lá fazer uma medição pontual e dizer que é habitual, permanente, não ocasional nem intermitente. Nem quem fez essa medição pode estar autorizado a dizer isso com a medição única. Então, é por isso que a gente tem pedido a memória de cálculo para a gente poder responder à exigência legal de permanência. A partir de 18/11, essa permanência ela sofreu uma flexibilização. Então, o decreto, por quê? Porque a Previdência ela quer arrecadar essa alíquota suplementar. Ela quer que as empresas façam o custeio disso aí.
Então, essa permanência foi flexibilizada. Para períodos trabalhados a partir de 18/11, vem apenas o PPP, a gente analisa o PPP e, se necessário, a gente pede o laudo técnico. Então, se o médico do trabalho, o engenheiro de segurança, o técnico que analisou aquilo ali, que disponibilizou os dados para o setor administrativo, se disser que o ruído era de 90, mas que o EPI foi eficaz, a gente vai acatar aquilo como verdade. Quando eu digo que o EPI é eficaz, eu estou dizendo que no ambiente tinha 90, mas no indivíduo não chegou 90. Chegou uma medição que foi atenuada pelo equipamento, e se ele disse que é eficaz, eu estou entendendo, como analista daquilo ali, que ele não estava exposto. Então, essa é a diferença, e, nesse período, a gente tem concedido sempre em cima de limite de tolerância, porque os períodos pretéritos a gente só tinha avaliação quantitativa para o ruído, para calor e frio. O frio não existe mais. A partir de 5/3/97, saiu frio, umidade e eletricidade, mas a gente continua concedendo. Essa ação pública da juíza, que o Montes falou, é porque o INSS entendia que ele só poderia conceder, transformar, converter esses períodos pretéritos se o trabalhador já tivesse 20% do tempo. Ou seja, ele tem que trabalhar 35 anos para se aposentar, o homem, por tempo de contribuição. Se ele já tivesse 20% desse tempo trabalhado, então, sim, cabia a conversão, porque a maioria do nosso trabalho hoje, 90%, a gente trabalha com a espécie 42, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela vem enxertadas com períodos especiais, e esses períodos eles sofrem essa multiplicação de 1,4 ou 1,20, até atingir o totalizador de 35 ou 30 anos, se for mulher. A espécie 46, que é a aposentadoria especial pura, ele sempre trabalhou em condição de efetiva exposição a agente nocivo. Ele não teve o período no meio, período como a gente chama de comum. É raro a gente pegar uma espécie 46. A gente trabalha 99% das nossas, eu diria até mais de 99,9%, trabalhando com espécie 42, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, enxertada com períodos especiais. Tá? Então, é dessa forma que a gente trabalha na Previdência Social. E o que a gente precisa que venha nesse laudo? A gente precisa que o laudo ele mostre o cenário do ambiente de trabalho daquele requerente, porque é o trabalhador que tem que comprovar aquela efetiva exposição. Então, quem vai fazer aquele laudo, e muitas vezes a gente vê assim, no formulário vem uma informação, no laudo vem outra, e o engenheiro ele conclui que tem habitualidade, tem permanência, mas a informação que vem no bojo do laudo não casa com a conclusão. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa que o laudo ele seja uma fotografia do ambiente de trabalho no que se refere à exposição e prevenção. Eu assumo que eu tenho esses agentes nocivos, mas eu tomo essas medidas para atenuar, para proteger o meu trabalhador, e por isso eu estou dizendo que ele não tem direito ao benefício, porque ele está protegido. E isso a gente encontra muito raramente nos laudos que a gente recebe. E o PPP é um resumo disso tudo. É um resumo disso tudo, porque ele traz a informação administrativa, a informação técnica. Quem tem que assinar mesmo é o preposto da empresa, vocês não têm que assinar nada. O nome de vocês vai ali, só que qualquer aposentadoria que for concedida em cima de uma informação que vocês, o nome de vocês está ali, vocês que deram a informação e que fizeram a avaliação ambiental. Qualquer aposentadoria que for concedida e ela estiver em fase de revisão e se detectar alguma anormalidade ou algum indício de fraude naquele documento, vocês vão ser responsabilizados também. Então, isso aí eu gostaria de deixar claro. Em relação ao CNAE, eu já falei, o CNAE nosso, ele é
3, porque são 3 ramos de atividade, são 3 graus de risco, e isso aí vocês não têm que se preocupar com esse KNAI. Vocês vão seguir fazendo as atividades de medicina do trabalho baseada na normativa do Ministério do Trabalho, porque esse aí, a empresa, ao se registrar, é dito qual o grau de risco e ela vai pagando. O nexo técnico epidemiológico tão falado aqui, eu falei ontem e vou falar na quinta-feira junto com o Donadon. O que aconteceu? A Previdência Social, no Ministério da Previdência, nós, Perícia Médica e INSS, que somos executores, nós não tivemos contato nem participação com esse trabalho. Eles pegaram todos os benefícios que foram concedidos no período de 2000 a 2004. Então, pegaram aquela matriz de CID que gerou benefício ou previdenciário ou acidentário, 31, 91, pensão, auxílio-acidente, aposentadoria, eles juntaram tudo, dividiram por... pegaram a classificação de atividade econômica, por exemplo. O banco está na classificação de serviços. Então, eles pegaram quais os códigos que geraram mais benefícios dentro de cada ramo de atividade econômica. Para chegar a isso, eles utilizaram coeficiente de frequência. Por exemplo, o CID-M foi muito frequente no ramo de prestação de serviço, onde estão inseridos os bancos. Critério de gravidade. Gravidade é o tempo que aquele benefício ficou em manutenção, se ficou 1 mês, 2 meses, 3 anos, 2 anos. E custo, quanto que a Previdência gastou para bancar aquilo ali durante esse tempo. E esses coeficientes, eles vão gerar, através de um sistema de processamento, o FAP, que era o fator acidentário previdenciário, e agora ele é o fator acidentário de prevenção. Esse FAP, que é um multiplicador, que vai dizer assim, hoje o banco está classificado no grau de risco 3. Esse KNAI, essa reformulação do KNAI, deve sair até julho, e cada empresa vai ser informada, o FAP é por empresa. Cada empresa vai ser informada qual o multiplicador dela. Ela pode estar no ramo de atividade econômica de serviços, ela está classificada como grau de risco 3, ela está pagando 3% do SAT, mas o multiplicador dela é 0,5, dependendo do cenário acidentário dela, do cenário de geração de benefícios que eles detectaram nesse período de 2000 a 2004. E aí eles vão fazendo isso a cada ano. Não posso aqui, não vou fazer nenhum juízo de valor em relação à metodologia, foi extremamente criticada, está criticada, nós estamos vendo nessa matriz coisas assim até aberrantes, e a gente vai ter que corrigir, mas eu posso dizer assim que essa matriz, quem gerou essa matriz fomos nós. Foi a sociedade médica que gerou essa matriz. Fomos nós que diagnosticamos, fomos nós que encaminhamos esses segurados para a Previdência Social e fomos nós, peritos, que concedemos o benefício. Então, a responsabilidade é social e cabe a nós, da sociedade médica agora, corrigir essa matriz, buscando essa responsabilidade para debaixo do nosso braço, porque ela é nossa. Então, nós temos que acabar com essa história de jogar a responsabilidade no colo do outro. Ontem alguém me perguntou assim, se a Previdência Social der alta no benefício, eu posso usar essa alta para demitir o funcionário? Então, eu estou transferindo a responsabilidade de fazer um exame demissional, que é responsabilidade do médico do trabalho, eu estou jogando no colo da perícia médica, que não é competência dela. Cabe à perícia médica do INSS apenas avaliar a incapacidade laborativa. E o decreto diz que o benefício não é concedido por doença, e sim por incapacidade. Então, o nexo é basicamente isso. Tem aberrações, a gente vai tentar corrigir com muita calma. Por quê? Porque é uma matriz que eles dizem epidemiológica, com toda essa metodologia que o Montes mostrou, complicadíssima, a gente não consegue entender o começo, meio, o fim, mas a ideia geral é essa. Vai sair um fator multiplicador que cada empresa vai receber e aí ela vai trabalhar para diminuir aquilo ali.
Nós temos, no Decreto 3.048, um anexo, que é o anexo 2, que ele traz os agentes nocivos que a Previdência entende que um determinado segurado, eu vou tratar de segurado porque eu estou falando de Previdência Social, um determinado segurado que trabalha exposto a determinado agente nocivo que está descrito no anexo 2, ele se desenvolveu uma doença que tenha relação daquela atividade com aquele agente nocivo, a Previdência assume como doença profissional. É uma presunção. Dentro desse anexo, em 99, o Decreto 3.048 trouxe a lista A e B de doenças relacionadas ao trabalho, com a participação do Dr. René Mendes, na época, a elaboração dessa lista, que foi amplamente discutida em vários fóruns da ANANT. Eu mesma participei de várias discussões a respeito disso. Então, essa lista de doenças, hoje, como o Montes falou, quem não tiver aquele livrinho cinza, procure o livrinho cinza, e ele está lá no decreto, no anexo, lista A e B. Elas estão hoje mais vivas do que nunca. Como é que é a nossa metodologia? Será que dá para você achar aí aquela apresentação que eu te falei? A NANT 1? Não. Não está, não? Então, deixa eu pegar aqui. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, por causa do nosso tempo, como que está a nossa como que está o procedimento de perícia médica em relação a essa atividade. Nós começamos a trabalhar com isso agora no dia 2 de abril, quando baixou a versão do sistema, e aí nós começamos a fazer perícia com essa lógica do nexo epidemiológico, a partir do dia 2 de abril. Então, eu vou mostrar para vocês como que é a lógica, porque essa lista ela se incorporou ao anexo, e essa lista ela não pode sair da matriz. É a única que a gente não vai poder conseguir retirar. Nós vamos conseguir retirar o código dessa matriz do nexo epidemiológico justificado, e o nosso CPF vai ser recolhido pela Receita Previdenciária. Então, é um sistema de cruzamento de informações. Pode passar. Eu vou passar, porque isso aqui já foi o que eu já falei ontem, que eu estava falando de nexo. Bom, volta só uma aí para ver. Não, pode passar. Para frente. Para frente. Bom, decreto. Aqui, ó. Aqui, isso. É isso mesmo, é o que você está. Não, eu estava falando de nexo ontem, no curso de DORT, que é a visão da Previdência Social. Quer que fale? Então, vai do comecinho. É pequeno, são poucos slides. Então, ontem, na aula de DORT, aqui, né, no curso de DORT, eu falei sobre o nexo causal, a visão do INSS. Então, veja bem, pode passar. Mostrei os diplomas legais, porque a gente só é perito quando a gente trabalha ancorado numa legislação. Eu sou médico, quando eu examino, eu faço o diagnóstico, eu trato. A partir do momento que eu tomo uma decisão baseada numa legislação, eu sou perito. Então, o diploma legal, a Lei 8.213 e alterações que vocês já conhecem, o Decreto 3.048 e alterações, essa ordem de serviço INSS DSS, porque era Diretoria de Seguro Social, era a 606, que ela falava sobre a avaliação médico-pericial em DORT, foi quando mudou a terminologia, o INSS deixou de aplicar LE e começou a aplicar DORT, era 606, essa OS levou 2 anos para ser construída, porque ela teve uma discussão tripartite, aí ela não saía do lugar, foram 2 anos para essa norma poder ser aprovada. Ela foi revogada pela IN, que é a Instrução Normativa 98, e aqui já tem INSS DC, DC é a Diretoria Colegiada, em 2003. Essa 98, ela revoga a 606, e a gente trabalhava com essa 606, mas com a parte biomecânica dos distúrbios osteomusculares. Com a introdução da IN 98, é que
trouxe a avaliação psicológica, toda a alteração psicológica dentro da nossa avaliação do nexo em relação à DORT, que hoje é LER-DORT. Hoje eles juntaram o nome. Decisão lá deles, junto com o pessoal do sindicato. Próximo. A OS 606, eu queria falar, a gente trabalhava só com o biomecânico. Então, o decreto 3.048 era aquilo que eu estava falando para vocês. Tem um anexo 2. Nesse anexo está escrito lá, agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho, conforme previsto no artigo 20 da Lei 8.213. Então, isso aí, esse anexo, a Previdência assume como presumida uma doença que apareça da relação daquela atividade com aquele agente nocivo que está relacionado nesse anexo. Ela entende essa presunção como relacionada ao trabalho. Pode passar. A lista A e B, elas foram enxertadas nesse anexo 2. Então, a lista A, como é que ela vem? A entrada é por agente. Tem agentes, isso aqui é exatamente como está no decreto. Não são palavras minhas, são palavras do decreto. Agentes ou fatores de risco de natureza ocupacional relacionados com a etiologia de doenças profissionais e de outras doenças relacionadas com o trabalho. Próximo. E aí, um exemplo. O agente etiológico, vibrações. Quais são as doenças? Afecções dos músculos, tendões, ossos, articulações, vasos sanguíneos periféricos ou de nervos periféricos. Então, se eu tenho um agente etiológico de vibração e eu desenvolvo qualquer doença com essa relação, a Previdência entende que é uma doença profissional. Ela já assume isso como verdade desde 1999. É por isso que ela está no decreto. O próximo. Pode passar. Doenças relacionadas, dor articular, M255. Então, o agente etiológico, a doença relacionada, eu peguei só uma, é uma lista enorme, eu peguei só uma para exemplificar para vocês. Então, essa dor articular, ela entende que é relacionada à vibração e entende isso como verdade. A lista B, que é a lista que o nexo técnico epidemiológico está assumindo, a entrada é de forma diferente. Ela entra pela doença e diz qual é o agente etiológico. Então, é doença versus agente etiológico. A outra, você procura primeiro o agente etiológico e, no segundo quadro, vem qual é a doença que resulta da exposição àquele agente etiológico. Nessa aqui, entra primeiro a doença e diz qual é o agente etiológico responsável pelo desenvolvimento dessa doença. Presunção, mas a Previdência está no decreto, ela assume como se verdade fosse. O próximo. Então, tem lá, ó, doença, sinovite e tendocinovite. Sinovite e tendocinovite, aqui no Espírito Santo, nós temos, eu tirei dados de fevereiro do SUIB, que é um sistema de gerenciamento, a gente estava em manutenção, com 500 benefícios em manutenção por esse código, né? Sendo que desses 500, só 46 estavam em espécie, 91 relacionada ao trabalho. Então, essa relação hoje, com certeza, vai se inverter. Então, veja bem, vem lá, doença, tendinite, tendocinovite. Quais são os agentes ou fator de risco de natureza ocupacional? Isso está no decreto. Posições forçadas e gestos repetitivos, ritmo de trabalho pesada, condições difíceis de trabalho. É isso que está escrito no decreto em relação à etiologia de uma tendinite tendocinovite. Isso é o início do nexo. O próximo. Outro exemplo, a doença, lesão de ombro, M75. Joguei lá, M75. Pode passar. O agente etiológico, vem a mesma coisa. Posição forçada, ritmo de trabalho penoso, vibrações localizadas. Próximo. Então, nexo epidemiológico, que foi regulamentado, porque ele já vem de uma medida provisória que alterou 8.213 desde dezembro. Ele foi regulamentado em fevereiro, nexo técnico epidemiológico previdenciário. Faltou o previdenciário. O próximo.
Como é que é isso? Relação CNPJ-CNAE e CNAE-CID. É estranho, é estranho. É estranho, é uma coisa nova, mas está aí, a gente vai ter que cumprir, digerir. E como que isso vai seguir, eu não sei. Eu não tenho assim, uma visão de futuro disso aí. A gente tem que ir trabalhando e as coisas vão aparecendo. E o que nós vamos fazer? Só digo o seguinte, que esses códigos, a responsabilidade é nossa. O próximo. Então, como que é o fluxo? O nosso sistema hoje, ele está preparado, eu vou fazer a perícia, eu começo a fazer a perícia, o nosso sistema hoje é todo informatizado, a gente faz perícia no computador, e eu estou lá fazendo minha perícia. Quando eu digo lá que tem capacidade, o nexo, ele só aparece se eu digo que tem capacidade. Sem capacidade, não tem problema. Sem capacidade, ele nem se altera. Ele deixa eu entrar e sair do sistema normalmente. Quando eu clico lá que tem capacidade laborativa, o sistema, eu clico que tem capacidade, e eu coloco lá um código daquela lista B, que eu mostrei para vocês, a lista B do anexo. O que acontece? O sistema habilita de imediato uma tela para eu confirmar a exposição. Essa tela vem com aquelas perguntinhas que eu mostrei para vocês ali. Tem postura viciosa? É dessa forma que ele vem. Ao colocar esse CID, ele habilita primeiro essa tela. Se eu confirmar isso aí, eu digo que sim. É uma atividade que exige postura viciosa, digo que sim. O benefício sai com 91, nada de nexo epidemiológico. Se eu não confirmo, eu tenho que justificar sempre. Abre uma tela para que eu justifique. Isso fica registrado lá no meu laudo. E se o segurado pedir uma cópia daquele laudo, vai lá, impressozinho, o parecer que eu dei. Se eu não confirmo, eu digo que não tem aqui, ó. Eu não tenho. Aí o sistema roda o NETEP. Imediatamente ele roda o NETEP. Pode passar. E aí ele faz um batimento do código com o CNAE lá. Ele bate na hora. Se ele encontrar uma relação, ele habilita uma telinha para a gente com essa perguntinha. Aplica-se NETEP? Aí eu já sei que tem relação. Eu não sei qual é o CNAE da empresa, o CNPJ, eu não sei. Isso aí é fornecido, é a habilitação. O que vai aparecer na minha tela, eu vou dizer qual é a ocupação dele e eu vou saber qual o código de doença que o médico assistente informou, porque hoje o habilitador ele vai inserir no sistema o código que vocês mandarem para lá. Vai aparecer 2 CIDs, o de vocês e o nosso, que a empresa vai ter acesso através daquela chavezinha. Então, ele habilita isso aqui, aplica-se NETEP. Para eu confirmar isso aqui, eu tenho que selecionar, eu não digo sim ou não nele, eu seleciono doença profissional e acidente de trabalho. Não é sim ou não, é doença profissional ou acidente de trabalho. Eu clico ali, ele vai embora. Se eu não confirmo, abre a tela para justificar e ele sai como 31. É dessa forma. O próximo. A CAT não é mais pré-requisito para a concessão de um benefício acidentário. Ela não foi extinta e sempre que for apresentada deverá ser associada ao benefício ao qual se refere. Ou seja, eu posso ter um acidente na minha empresa, um acidente típico, e eu vou comunicar através de uma CAT, esse segurado vai ser submetido a uma perícia e eu vou trabalhar no sistema naquela regra antiga. Ou eu digo não para aquele CID lá que aparece da lista B, eu digo não para o NETEP, mas eu, conversando com o segurado, a história dele é ocupacional. Então, eu posso dizer ali, pela regra antiga, eu marco que é acidente de trabalho ou doença ocupacional, e aí sim fica uma pendência por CAT. E essa pendência é administrativa. O benefício ele fica aguardando uma CAT para transformar em 91. Porque hoje, mesmo que a perícia médica diga que o benefício é relacionado ao trabalho, a habilitação precisa que haja o documento CAT para que o benefício seja transformado.
Mas com o nexo técnico epidemiológico e essa outra lista B, não tem necessidade mais dessa CAT. Então, ela não foi extinta, sempre que for apresentada, deverá ser associada ao benefício ao qual se refere. Continua aquela notificação, a CAT até 15 dias, ela não gera benefício, mas a CAT é um documento de notificação compulsória, porque a Previdência extinguiu a RAST, e o Monte sabe muito bem como se trabalhou com RAST, relação de acidentes sem perda de tempo. Então, acabou a RAST e apareceu o quê? A CAT como documento de notificação compulsória. Então, nós vamos trabalhar dessas 3 formas. Se for tanta foto, engolindo o microfone. Desculpa, gente, mas eu fiquei até sem ação. Artista, não sei se é artista, né, amor? Então, veja bem, em alguma global, não saiu no jornal. Então, veja bem. Então, veja bem, hoje nós temos 3 formas, né, 3 procedimentos para estabelecer o nexo. Primeiro, se o código vier na lista, aparece lá imediatamente, não adianta a gente... Se a gente clicar naquele xizinho para tirar, o sistema derruba a gente. A gente sai do sistema um monte de vezes, a gente tem a obrigação de responder aquilo. Não teve aquilo, ele rastreia o NETEP. E a gente também pode conceder, relacionar o trabalho da forma antiga, dizendo que é acidente de trabalho e fica pendente por DAT, ou vocês comunicando através de uma CAT, aí entra pelo sistema antigo. Entendido? Deixa eu ver o último, só que aí eu abro para você. Obrigada. Aqui está meu e-mail do INSS. Pois não, tem tempo para pergunta? Tem. A gente não pode imprimir isso aqui para mostrar na próxima palestra como é que funciona? Eu vou apresentar na palestra, na mesa, quinta-feira, o Donadon, eu vou falar com o Donadon. Ele vai apresentar a metodologia e eu vou apresentar. Eu vou enriquecer. Ela está maior um pouquinho, porque é outra. Eu acrescentei algumas coisas. Nós temos uma IN, a empresa pode recorrer, tem 15 dias para ela recorrer. A empresa recorre, tem 15 dias para recorrer, depois ela pode recorrer às instâncias superiores, junta e Câmara, e essa defesa, cada gerência, ela vai se organizar em relação ao fluxo. Aqui na gerência de Vitória, nós vamos avocar para o GBNIM. Pois não. Sim. Sim. Acidente típico. Ela vai ser modificada. A CAT continuar emitindo. Não, ela pode continuar emitindo, não tem problema. Independente disso aí, ela pode continuar emitindo. Porque isso aí, qualquer benefício, qualquer habilitação vai passar por isso. Agora, se você já tem certeza que você já se antecipe e encaminhe. Não tem problema, ela vai ser modificada, ela vai virar um documento único junto aos 3 ministérios. Aí o nome que o Paulo Rogério tinha sugerido, o INSS não aceitou, era NUA, você viu? Notificação Única de Agravos. Notificação Única de Agravos, era NUA, a sigla. Aí o Ministério não aceitou a sigla dessa sigla do Paulo Rogério. É mais uma gozação contra a Previdência Social, né? Posso perguntar? Eu queria saber, no caso do médico, né, solicita que a gente faça um PPP para ele. Aí a gente vai fazer, até 95 era normal, né? Não precisava, para trás não tem que mexer. De 95 a 97, aí nesse período a gente faz a avaliação, é isso? Não. E depois de 97? O PPP é o formulário administrativo. Ele é igual ao DSS 8030, ao DIRBEM 8030.
você vai preencher o PPP com as exigências da época. Se o período for de 95, o formulário de 95 era o DIRBEM ou o DSS. Você vai preencher com as exigências da época, só que vem no formulário PPP. Você só tem hoje. Pessoal, isso é muito importante a pergunta, porque hoje o documento que o INSS vai receber é só o PPP. Não tem mais laudo técnico, não tem mais DIRBEM, não tem mais nada. Você tem que botar aqueles dados dentro do PPP. Agora, atualmente, quando for informatizado, terminou. Entende? e o laudo tem que existir, porque você não pode preencher um PPP sem um laudo. Fica na empresa. Se a perícia pedir, aí você manda o laudo para a perícia. Para períodos trabalhados a partir de 18/11/03 até 17/11/03, tem que ir laudo para ruído obrigatoriamente desde a origem e para os demais a partir de 13/10/98, porque foi quando saiu a instrução, uma medida provisória falando em laudo, 96, obrigada, Hugo, 13/10/96, quando saiu a instrução falando em laudo técnico. Então, nós fechamos que até 13/10/96, só vem laudo para ruído, a partir dessa data, para todos os agentes nocivos com limite de tolerância. Quando a gente faz o PPP para trás, né, aí tem lá responsabilidade técnica pelas informações, monitoramento. A gente está falando, eu vou fazer o PPP hoje, o que eu coloco lá? Eu ou o médico que... O médico daquele tempo. Aí, isso é muito importante. Claro, o médico daquele tempo. Se não tinha, tu não vai colocar, tu vai ter que ter documento. Entendeu? Se tu não trabalhava na empresa, tá? Se tu não era o responsável, tu vai ter que pegar dados. Tu não. Quem vai fazer o PPP, pessoal, é a empresa, não é a gente. A responsabilidade do PPP não é nossa. O bode é da empresa. Nós vamos fornecer aqui, ó, vai botar aqui, o ídolo, tantos decibéis, responsável de tanto a tanto, doutor João Maria da Silva, CRM e tal, ele que deu aquele documento, tu guarda aqui dentro. Hoje eu sou responsável, quando é que eu estou na empresa? Dia 1º de janeiro de 2005. Isso é muito importante, botar ali o documento que tiver na empresa. Se a empresa não tem o documento, terminou, pessoal. Senão a responsabilidade é sua. A gente recebe assim, ó, PPP escrito assim, agente nocivo, poeira, intempéries, chuva, choque elétrico, sabe como? Então, assim, a gente precisa melhorar a qualidade, né? A gente busca qualidade também, a gente quer qualidade da perícia médica e a gente tem investido nisso. E quando eu vejo assim reclamação de perito, eu sei que procede sim, mas nós também temos médicos e médicos, peritos e peritos, médicos do trabalho e médicos do trabalho. Então, no momento, a gente está precisando resgatar a dignidade médica, não é do perito, não é do médico do trabalho, é do médico. Então, essa matriz aí, eu fiquei envergonhada de ver, assim, está parecendo uma matriz que eu colhi quando a gente foi fazer a transcrição, né? A gente assumiu o CID-10, atrasado, e aí eu pedi que a Dataprev me fornecesse todos os códigos na versão 9 para poder passar para o 10 para sair aquela versão resumida. E tinha CID até de queda de nave espacial gerando benefício. Eu fiquei envergonhada, eu até escondi aquela lista. Então, essa matriz também tem coisas ali que a gente fica com vergonha como médico, porque tem apendicite ligada à empresa de ardósia. Então, uns negócios assim, a gente vai tentar retirar
esse NETEP a gente consegue retirar de cada CNPJ, se não proceder, a gente vai retirando da matriz com justificativa. Agora, a grande maioria, vou ser muito clara com vocês, nós vamos deixar que a empresa se defenda. Porque aí é a empresa contra o INSS e a gente vai ter mais elementos para trabalhar naquilo ali. Nós não podemos assumir agora a responsabilidade de uma coisa sozinho, porque nós não participamos da geração dessa criança. Então, pessoal, só uma coisa, é importante que a doutora disse, hein? Se a gente sabe que apenas 2% das empresas têm PCMSO, apenas 2% das empresas vão ter a documentação desses trabalhadores. Com todo respeito, nada contra as medicinas de grupo. Mas as medicinas de grupo não querem nem saber como é que está a saúde nacional do trabalhador. O pessoal vai dando assistência e vai preenchendo papel. Então, as empresas que nós representamos, vocês, nós vamos ter documentação. E essa vai ser a diferença no futuro se a coisa prosperar. Ou seja, nós vamos ter condições de ter documentação sobre a doença ocupacional e as outras empresas não vão ter. Eu acho que essa vai ser o diferencial. Ficou anticado. Bom, não tem mais, tem que guardar. Agora, nessa defesa, ele vai ser importante, hein? Porque essa defesa, vocês têm que anexar tudo. Vocês têm que anexar o cenário ambiental. Tudo que vocês e o LTCAT é importante. É o cenário do teu ambiente de trabalho. Vai virar um PPRA. O PPRA vai ser o fundamental para defender a empresa. Vai dizer assim, o que eu tenho de risco na minha empresa? Tenho ruído, tenho poeira, tenho produto químico, eu tenho equipamento de proteção? Tenho. O perito lá, ele vai se fazer no primeiro, entende? O grande problema vai ser assim, a contusão de ombro, a contusão de joelho, uma segunda-feira. Ou seja, foi final de semana, não foi final de semana. Ou seja, os atestados de ortopédicos, de policlínicos, de fim de semana, de data, vão ser fundamentais para nós. Como é que se investiga um acidente na empresa? Um trabalhador me alega um acidente lá, você me trazer um boletim da empresa, assim, que hora foi o acidente, que hora ele foi atendido, o que aconteceu. Isso é fundamental. Dia tal, que hora foi o boletim? Não serve para mim lá na empresa, eu atestado para um colega, o fulano teve uma contusão. Quero saber que hora foi. Isso é investigação nossa. É nossa responsabilidade, porque a gente sabe como é que funciona. Coisa, saber. Então, que hora foi o acidente? Quando é que foi atendido? Foi atendido às 11 da noite. Então, o trabalho terminou às 5 da tarde. Onde é que você vai ter esse horário? Então, isso é nossa responsabilidade de orientar a empresa. Nós convivemos com isso. Então, nós temos que levar esse know-how para a empresa. Porque, olha, se o nexo, se o código estiver na matriz ligado àquele CNPJ, mesmo que o acidente tenha sido em casa e aquele código bater lá, vai aparecer como 91. E é a empresa que vai ter que defender. Alguns estudos têm sido feitos e mostrados que a hipertensão é uma situação que vem ocorrendo na maioria das empresas. Inclusive, é decorrente dessa mudança de trabalho, estresse no meio do trabalho, etc. E há comentários oficiosamente de que a hipertensão estaria sendo estudada para entrar com doença ocupacional agravada, e eu gostaria de saber se está previsto lá em algum estudo nesse sentido que a hipertensão agravada ela iria constar nessa lista. Desde 99, que ela já está na lista. Emprego, desemprego, estresse, está tudo lá. Procurem ler essa lista. Essa lista está lá desde 99. Eu gostaria de... CIDF é batata. O sistema Z é alarmante, a gente se arrepia. Medo de perder o emprego. Doença. Está lá, está escrito. Só que a gente tem condições na empresa de verificar como é que esse trabalhador entrou na empresa, se esse trabalhador é fumante, se esse trabalhador é sedentário, se esse trabalhador foi avaliado durante o seu programa de controle médico ocupacional, se ele começou a hipertensão, se ele tratou essa hipertensão, se
estão fazendo controle mensal, ou seja, a gente está envelhecendo. A gente sabe que 16 a 18% da população é hipertensa naturalmente. Nós temos um dado estatístico no Sul, na Constituição Civil, 30% dos trabalhadores são hipertensos. Isso aí nos alarmou. Então, vamos fazer o levantamento epidemiológico, nós sabemos assim, que uma grande maioria do pessoal tem raça negra, que tem preferência pela hipertensão, a hipertensão dá mais na raça negra, o pessoal é fumante, o pessoal tem o hábito do fumo e o pessoal tem o hábito de trazer comida de casa. Trazendo comida de casa, tu usa bastante sal para evitar que essa comida estrague. Então, do lado sul da hipertensão, tem esse fator alto por causa desses fatores. O que eles começou a fazer? Justamente os testes fez o levantamento, hipertensão, um grupo de grandes empresas, nós tratamos isso, começamos a fornecer tratamento com cardiologista no SES para trabalhar no serviço civil. Ou seja, diurético, hipertensivo, orientação, fornecimento de alimentação na empresa adequada, melhorar esses índices. Ou seja, tudo que vai acontecer vai melhorar a nossa medicina com o passar do tempo. Então, tem grande razão. Nós somos responsáveis por canetear esse atendimento. Isso aí, nós estamos batendo peito a gente. E a empresa também, porque aceita assistência médica de empresas que fazem mal ao atendimento médico. Tem que fazer uma boa medicina. Fazer uma boa medicina, pessoal. É o nosso. Colega, desculpa. Doutora Virgínia, quando a senhora falou da defesa da empresa, se referia à empresa ou ao grupo de empresas, né, genérico, onde essa empresa está inserida? A empresa. Porque esse CID, ele foi classificado por ramo de atividade e depois ele desceu até o CNPJ. Então, na hora que faz esse batimento, é com o CNPJ. Então, a empresa que vai ter que fazer a defesa, dizendo que eu posso ter vários bancos, todos classificados como 3, grau de risco 3, mais um pagando 6, porque o multiplicador dele foi 2, e outro pagando 1,5. É ligado ao CNPJ da empresa, é a defesa da empresa. Tá? Muito obrigada. Valeu, obrigado.